Sabe, às vezes um estudo científico pode parecer algo muito distante da nossa realidade, né? Mas hoje a gente vai mergulhar em um e transformar ele numa história. Uma história sobre uma das maiores tragédias climáticas que o Brasil já viu e sobre um sinal de alerta que talvez estivesse bem ali, no céu, o tempo todo. Vamos voltar no tempo, para um período que vai ficar marcado para sempre. Abril e maio de 2024. O cenário é o sul do Brasil. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi avassalador. A própria pesquisa que a gente vai analisar hoje classifica o evento como uma das maiores, se não a maior tragédia climática da história do estado. A escala do que aconteceu é difícil até de colocar em palavras. E aí, no meio de toda essa devastação, surge uma pergunta. Uma pergunta científica, mas profundamente humana. Será que dava para ter tido um aviso mais rápido? Olhando para os dados, será que a natureza deu algum sinal que a gente não viu? Foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores decidiu investigar. Bom, antes de mais nada, para a gente entender a importância dessa busca, a gente precisa ter a dimensão exata do tamanho da catástrofe. Foi isso que motivou toda essa corrida científica. O estudo aqui é bem direto ao ponto. Não foi só uma chuva forte, sabe? Foi um evento climático histórico. Chuvas que não paravam, com um volume absurdo. As consequências foram gigantescas. Perdas de vidas, de infraestrutura, um baque enorme na economia. E tem um detalhe importante. Tudo isso aconteceu no que já era considerado o ano mais quente da história do planeta. Um fator que, claro, só joga mais lenha na fogueira para esses eventos extremos. E é com esse cenário dramático em mente que a investigação científica começa. Pensa nisso como uma história de detetive, só que as pistas estão no meio da própria tempestade. A missão dos pesquisadores era muito clara e, nossa, super relevante. Eles queriam entender a conexão entre a quantidade de relâmpagos e a força da chuva. O objetivo final, ver se essa relação poderia ser a chave para criar sistemas de alerta melhores, mais ágeis. E como eles fizeram isso? Basicamente com duas fontes de dados. Primeiro, os registros de chuva, hora a hora, de uma estação que ficava numa área bem afetada, lá em Bento Gonçalves. E segundo, os dados de relâmpagos de um satélite super moderno. A partir daí, o método era cruzar essas duas informações. Quando choveu mais forte? E quando teve mais relâmpagos? Será que uma coisa batia com a outra? E foi aí, nesse cruzamento de dados, que os padrões começaram a aparecer. É aqui que os cientistas começaram de fato a decifrar a linguagem da tempestade. O foco da análise foi em 32 eventos de chuva bem definidos que aconteceram em maio. Ao quebrar a chuva em eventos, eles conseguiram analisar a personalidade de cada tempestade, uma por uma. Olhando o quadro geral, à primeira vista parece que deu empate. Metade das chuvas teve relâmpago, metade não. Mas isso é só a ponta do iceberg. A parte realmente interessante vem agora, quando a gente começa a separar as coisas pela intensidade da chuva. Vamos pegar as chuvas mais leves, aquelas de 1 a 10 milímetros. Nesses casos, relâmpago era, na verdade, bem incomum. Menos de 1/3 dessas tempestades fraquinhas teve alguma atividade elétrica. Agora, olha só esse salto. Quando a gente olha para as tempestades mais pesadas, aquelas realmente intensas, com mais de 40 milímetros de chuva, todas elas tiveram relâmpagos. 100%, sem exceção. Isso, meus amigos, é um sinal forte demais para ser ignorado. Então, a conclusão aqui é essa, resumida de forma perfeita pelos próprios pesquisadores. Quanto mais forte a chuva, maior a chance de ter relâmpago. Na verdade, para as chuvas mais fortes, era uma certeza. A conexão entre as duas coisas é fortíssima. Mas ok, saber que uma coisa está ligada à outra já é um passo. A descoberta que realmente muda o jogo tem a ver com o timing, com o tempo. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão de toda essa investigação. O que acontece primeiro? O momento com a maior quantidade de raios ou o momento em que cai mais água? A resposta para isso é simplesmente crucial para qualquer sistema de alerta que se preze. E aqui está ela, a resposta. Em média, o pico de relâmpagos aconteceu 36 minutos antes do pico de chuva. É isso mesmo, esse é o momento eureka da pesquisa. Uma janela de 36 minutos que pode significar a diferença entre a segurança e o desastre. Essa linha do tempo ilustra tudo perfeitamente. Primeiro, os satélites percebem um aumento repentino na atividade elétrica nos raios. E aí, em média, pouco mais de 1 hora depois, a chuva mais pesada desaba. É um sinal que vem antes. Um verdadeiro sinal de alerta. Tá, e o que a gente faz com essa informação toda? Como que esse sinal científico pode se transformar em segurança de verdade lá na ponta? A descoberta reforça uma ideia fundamental. O relâmpago não é só um enfeite da tempestade.
Não. Ele é um indicador poderoso, em tempo real, de que a tempestade está ganhando força, se preparando para soltar o seu pior. O estudo aponta para um caminho muito prático, um sistema de alerta mais inteligente. Imagina só o cenário. Os satélites detectam um pico de raios numa região. Na mesma hora, um sistema automático interpreta isso como um sinal de chuva torrencial iminente. E, a partir daí, dispara alertas diretos, rápidos, para as comunidades que estão no caminho da tempestade. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. Primeiro, a ligação entre chuva forte e relâmpagos é real, é forte. Segundo, e o mais importante, o pico de relâmpagos vem antes da chuva mais pesada. E isso abre uma janela de oportunidade preciosa para alertas que podem, literalmente, salvar vidas. Por fim, o caminho a seguir parece claro. A gente precisa juntar os dados do céu, dos satélites, com os dados da Terra, das estações, para ter sistemas de alerta mais rápidos e eficientes. E esse trabalho todo deixa a gente com uma reflexão final, né? No mundo onde o clima extremo está virando a nossa nova realidade, que outros sinais secretos a natureza pode estar nos dando? Que outras linguagens a gente ainda precisa aprender a decifrar para conseguir proteger quem a gente ama antes que seja tarde demais? A busca por essas respostas, bom, ela continua e agora é mais urgente do que nunca.